Olá, meus amigos, minhas amigas. Pois é, né? Vim aqui conversar como sempre, mas hoje eu não vim tanto falar das minhas experiências assim, mas também de uma certa forma, porque quando você passa por algumas experiências muito ligadas, né? Eu estudo muito autoconhecimento. Então, quando você passa por processos e você se depara com um conhecimento, né? Um conhecimento teórico, científico até, e quando esse conhecimento cola com a sua experiência, você fala, né? Uau! É incrível. E aí, eu tava muito esses tempos, assim, sabe aquela pulguinha atrás da orelha? Porque eu gosto muito de ficar observando as coisas e assim, as reações, né? Então, quando eu tô vendo alguma coisa, assim, na internet e tal, às vezes coisas até mais polêmicas, eu gosto de ver também as reações, né? E aí eu vejo que realmente, né, é muita gente assim, é muito julgamento, é muita crítica, é muito o dedo, né? O dedo na cara do outro, assim, tipo, porque você tá errado, porque, né? E a gente vê isso muito, muito, muito. E ultimamente esse assunto tem me, assim, me despertado, assim, caramba, né? Por que as pessoas, assim, a gente, né? Nós, seres humanos, somos assim, né? A gente fica julgando tanto, por que a gente quer que as pessoas pensam como nós, né? E aí, gente, é muito incrível, né? A sincronicidade, assim, essa sincronicidade que eu sinto hoje em dia, né? Com a vida e com tudo, né, que acontece. Porque eu tava bem olhando muito para esse assunto e eu até fiz, né, eu fiz um vídeo falando sobre essa coisa do você ser livre, né, para viver o que você escolheu, como você quer viver, né? Porque muitas vezes a gente não faz as coisas, a gente não se posiciona, a gente não vive porque a gente fica querendo agradar, querendo ser aceito, né? E aí, quando a gente começa a entender certas coisas, clareia tudo as ideias, né? E engraçado que eu tava até falando sobre isso em algum vídeo que eu fiz, né? Sobre a lente que cada um enxerga, nós enxergamos a vida, cada um tem a sua própria lente, a sua percepção. E tem até aquele desenho, né, de uma pessoa vendo 6 e a outra pessoa vendo 9. E aí a que tá vendo 6, ela fala é 6, e a que tá vendo 9 fala é 9, e fica. E realmente quem tá vendo o 6 tá vendo 6, só que ele quer dizer pro que tá vendo 9 que é 6, só que a pessoa tá vendo 9, né? Então, essas discussões todas, esse julgamento todo que acontece hoje em dia é muito insano, né? Quando você começa a perceber certas coisas, você fala que insanidade, né? Como estamos insanos. E aí, tudo isso para dizer que eu, né, intrigada com esse assunto, bati, né? Com certeza, a vida me trouxe, né? A vida acho que falou, minha querida, já que você tá tão assim intrigada com esse assunto, vou te trazer ele de uma forma que você vai, as luzinhas vão se acender aí. E realmente, um monte de luzinhas se acendendo. Ontem eu fiquei vendo bastante coisa sobre isso. Aí pensei até em falar sobre isso, só que aí hoje eu vi um pouquinho mais. Tudo em podcast, gente. Hoje em dia a gente pode aprender muita coisa em bons podcasts, né? E aí um assunto me chamou muito a atenção. Tudo que chama muito a atenção, a gente tem que, gente, quando algo te chama muito a atenção, eu já falei isso, né? Se entrega, vai fundo naquilo, né?
Você ficou muito curiosa, sabe aquela coisa que te bateu aquela curiosidade? Vai lá vai que é tua. É pra você. Então, aí eu vi lá um vídeo, né? E aí eu não lembro direito. Eles colocam aquelas frases, né, que chamam atenção. Mas eu sei que falava sobre a personalidade, né? 5 traços genéticos da personalidade. Que apesar de ter muitos estudos sobre isso, esse que eu gosto muito desses assuntos, mas esse específico eu ainda não tinha visto, né? E tinha uma psicóloga falando dele e um psiquiatra, né? Aí eu fui ver esse material. E aí eles falam, né, desse estudo de personalidade que você já nasce, né, com como se fala, o chip, né, esse chip dessa personalidade. E eles classificaram em 5 traços, né, de personalidade que você já nasce assim e você pode ir mudando, flexibilizando, mas você não vai mudar tanto, porque é algo muito forte em você, né? É como se fosse, acho que é 45%, alguma coisa assim, disso você já nasce, né? Não sou muito assim também rígida com relação à genética, mas assim, aqui eu tô dizendo aqui sobre o que eu vi, né? E aí, ela fala sobre esses tipos de personalidade. E é muito interessante também os exemplos, né, que dão. E aí você vai se identificando, né? E tem os testes, você vai se identificando e você vê, o mais interessante de tudo é que você vê que tudo é importante. Todas essas personalidades são importantes, né? É como numa empresa, entendeu? Tem que ter várias funções. Então, se todos querem ser líder, né? Não vai funcionar. Um tem que ser líder, outro tem que gostar de obedecer, de fazer, de cooperar, de ajudar. Outro que é mais, sabe, para administrativo, que é mais prático, tá? Então, é tudo importante. E aí eu fiquei pensando assim, como a gente é abobado das ideias, porque a gente fica julgando e criticando o outro, mas é necessário aquele tipo de pessoa, né? Por exemplo, tenho lá um tipo que é mais combativo, né? Então, essa pessoa que ela é combativa, que ela não tem tanta empatia assim, sabe? Se você falar, me ajuda, acho que ela não vai te ajudar tanto, porque ela fala, não, eu tenho minhas coisas pra fazer e tal. E a gente critica muito esse tipo de pessoa, só que essa pessoa, sem essa pessoa, é essa pessoa que vai atrás dos direitos, que ela vai lá, sabe, brigar pelos direitos. Não aceito, é assim. E a gente precisa dessa pessoa, né? A pessoa que é mais aberta a novas experiências, essas pessoas que trazem o novo pra gente, as novas descobertas, né? Tantos cientistas aí estudando. E outros que são mais burocráticos, que precisam fazer o trabalho mais burocrático. Então, gente, tá tudo perfeitinho. Nosso Deus, o nosso Criador fez tudo perfeitinho e Ele pôs lá o chip em cada um. Ó, vai ter gente assim, vai ter gente assim. E aí vai formar essa sociedade que a gente tem. Porque imagina se tivesse só um tipo, né? Porque a gente quer que as pessoas sejam como a gente, e a gente, ponto de vista. Ai, porque tem que pensar como eu. Só que, nossa, a gente estaria na lama. Se Deus ouvisse as nossas insanidades, a gente estaria aqui no caos, entendeu? Então, como é importante cada um ter sua personalidade e você responde aquelas emoções, né? Tem as emoções ali de cada personalidade, você responde aquilo, é algo assim do seu DNA. Então, ficar julgando, ficar criticando é a pior coisa que a gente pode fazer.
Pois é, então. E aí, né, primeiramente eu queria dizer isso, como é importante, todas as pessoas são importantes. Se você tá aí brigando com alguém aí da sua família, e eu falo pra você, mas primeiro eu falo isso pra mim, né? A gente fica brigando com o outro, só que você tá enxergando de um jeito, a pessoa tá enxergando de outro, e ela não vai enxergar do jeito que você tá enxergando, entendeu? Então quando a gente começa a compreender isso, nossa, facilita tanto. Facilita principalmente com você, os seus pontos fortes ali, legal. E aí o que não é o seu ponto forte, né? E aí tem um exemplo bem legal, né? Que no meu caso eu sou muito assim criativa, tenho muitas ideias e tal, mas na hora de pôr em prática aquela coisa do planejamento, das pessoas que gostam de fazer as coisas até o fim e tal, entendeu? Então, como é importante você também, por exemplo, você vai ter uma sociedade, como é importante ter, você é mais criativo, você ter uma pessoa que tá mais prática ali, não, vamos fazer isso, vamos terminar isso. Coloca você também no eixo e você também traz uma abertura para aquela pessoa que ela tem uma mente diferente. Então, nós nos complementamos, né? Ao invés da gente querer separar, só quem pensa como eu, não, você precisa daquela pessoa que pensa diferente. Muitas coisas que você usufrui depende daquelas pessoas que você combate, tá? Então, basicamente, eu fiquei muito empolgada, porque assim, é como se viesse a resposta assim, como se colasse em tudo que eu tenho vivido, experienciado, essa informação. E aí eu tô apaixonada por isso, né? E depois eu vou fazer aqui um outro vídeo para falar um pouquinho mais dessas características, né? Também quem gosta disso. E tem pessoas que não vão gostar desse assunto, que é normal, que eu já vi aqui, né? Então, assim, tem pessoas que vai falar, que baboseira, não quero nem saber disso. A pessoa tá em outro, né? E aí, mais as pessoas que gostam, então a gente junta, né? Então, hoje eu entendo que o que eu venho falar aqui é mais para essas pessoas que gostam dessas coisas, como eu, né? Outras personalidades vão achar uma viagem, nada a ver, vou perder meu tempo com isso e tal. É muito interessante e muito engraçado também, né? Então é isso. A gente se vê aí nos próximos vídeos. Fica um beijo. Até!